Hoje vamos ver como é que nós conseguimos fazer a engenharia reversa a uma aplicação Android. Alerta disclaimer. O conteúdo que estás prestes a visualizar tem apenas o objetivo de promover a segurança para fins educativos. Mantém-te a salvo. No vídeo anterior nós conseguimos montar todo o nosso laboratório para começarmos a testar aplicações Android e no vídeo de hoje nós vamos entender como é que nós conseguimos fazer a engenharia reversa a uma aplicação Android. Como falámos no vídeo anterior a montarmos todo o nosso laboratório para testarmos aplicações Android, hoje vamos fazer a engenharia reversa à aplicação Uncrackable para percebermos como é que ela é construída e como é que nós conseguimos fazer bypass às validações que ela faz e conseguimos vencê-la no desafio. O primeiro passo é conseguirmos decompilar toda esta aplicação para entendermos que permissões é que ela utiliza, que recursos, código assembly, tudo aquilo que nós conseguimos encontrar da aplicação é extremamente útil. Então vamos começar o debug da aplicação. Vamos fechar aqui o Explorer, que não precisa de nada, e vamos abrir aqui o nosso CMD. Vou até abrir dois. Como nós vemos, se nós tentarmos abrir a nossa aplicação, ela faz uma validação que nós estamos num dispositivo com root e fecha automaticamente. Isto significa que a primeira validação que nós temos que fazer é conseguirmos ultrapassar esta detecção que ela está a fazer se é um dispositivo root ou não. A segunda é o texto que nós vamos digitar ser sempre aceito na aplicação. Mas uma coisa de cada vez. Vamos dar aqui para trás, vamos até ao nosso diretório, onde temos a aplicação, que neste caso é o CD Lab Android. Temos aqui o app, aqui até a app, vamos ler e vemos que temos aqui a nossa aplicação. Aqui um CLE. Então como é que nós conseguimos decompilar a aplicação? Primeiro que tudo, um APK no fundo é um ficheiro zip. Só que se nós transformar a extensão APK para zip, não vamos conseguir ver os ficheiros da melhor forma. Por isso nós precisamos de compilar toda essa informação para conseguirmos ver os ficheiros de forma direita. Então nós vamos utilizar o APK Tool precisamente para isso. Temos aqui um APK Tool em que ele tem dois modos de funcionalidade. O B, nós conseguimos compilar uma aplicação. Vamos imaginar que fazemos alguma alteração na app e queremos voltá-la a tornar um APK, utilizamos o B. Se nós quisermos decompilar uma aplicação, damos um D e passamos a aplicação que nós queremos decompilar. Vamos dar um Enter e ele vai começar a decompilar toda a aplicação para nos mostrar quais é que são o Android Manifest, qual é que é o código assembly, recursos, etc. Vamos aqui até à pasta onde nós temos a nossa aplicação e vemos que ele criou aqui uma pasta Uncrackable. Entramos e temos aqui várias pastas e ficheiros. O Android Manifest é um ficheiro comum para todas as aplicações Android. O que é que este ficheiro guarda? Se nós abrir aqui no editor de texto, ele basicamente guarda-nos as permissões que aquela aplicação precisa, as configurações dela, guarda-nos toda a informação sobre aquela aplicação. Se vocês querem ver quais é que são as permissões que uma aplicação utiliza, se vocês forem ao Android Manifest dela, estão lá todas as permissões que ela utiliza, desde a câmera, Bluetooth, Wi-Fi, tudo e mais alguma coisa. Se vocês quiserem tirar permissões, vão ao Android Manifest e tiram as permissões de lá e voltam a compilar a aplicação. Se vocês quiserem adicionar mais permissões, exatamente o mesmo processo. Ora bem, conseguimos ver que ele aqui não utiliza qualquer tipo de permissões, nem tem nenhum tipo de informação útil para esta atividade, a não ser aqui a questão da classe principal ser um SGG Vantage Point, que está a utilizar o Main Activity. Basicamente o Main Activity é o código principal que será sempre executado em primeiro, que é como se fosse o main no C, neste caso é em Java. Portanto, não temos aqui nenhuma informação pessoal, a não ser que temos aqui o Main Activity. Vamos tentar transformar a aplicação APK para JAR. Mas antes disso, eu vou-vos dar aqui um overview do que é que são as outras pastinhas. Temos aqui o Smally. O Smally basicamente guarda o código assemble da aplicação. Se nós abrir aqui com um bloco de texto, com o Notepad, vamos ver literalmente código assemble, mais nada. Assemble não, assembly. Se nós abrir o outro ficheiro, vamos ver exatamente o mesmo. Vamos ver código assembly.
Basicamente, este é o código assembly que a aplicação está a executar no processador. Nada de mais, nada de especial. Aliás, que vemos aqui Java, portanto já temos mais uma informação útil. Então, agora aqui, a pasta res, que está aqui para trás, simplesmente guarda-nos todos os recursos que a aplicação utiliza, desde layout, valores, guarda-nos todos esses recursos que a aplicação utiliza, está dentro desta pasta. E temos aqui o original, que basicamente é quando a aplicação leva updates, ele guarda uma pasta como o original depois das modificações. Mas as principais é sempre o Android Manifest, temos o Small i, o res e muitas vezes temos aqui logo o código, as classes Dex para nós conseguir ver o código Java. Neste caso nós vamos ter que transformar. Então temos aqui a aplicação, já estamos aqui no diretório dela. Vamos dar um tj-dex to jar ao uncrackable.apk e ele vai transformar este APK num ficheiro Java. Então vamos abrir aqui o nosso assemble, que está aqui em Lab Android, Tools, e temos aqui o GDU. Vamos abrir aqui um terminal, vamos dar java-jar gd. Se não sabes o que é que estes comandos significam, vê o vídeo anterior onde nós montamos todo este laboratório que estão lá explicados. Vamos aqui a File, Open File, em vez de irmos aqui às transferências, vamos à nossa pasta, Lab Android, App, e temos aqui o ficheiro em Java. E agora vamos abrir aqui a nossa classe principal com os métodos. Temos aqui a Main Activity, e se nós reparar, nós temos logo aqui para começar a parte do onCreate, onde a aplicação está a fazer uma validação. Neste caso, o que é que ele está a fazer? Está a verificar se o nosso dispositivo está em root ou se não está em root. E por isso ela está a chamar três funções, neste caso o C, a função do C, portanto a ir a este método e chamar a função A, o B e o C, e como está a utilizar a terminologia do OU, significa que se qualquer uma delas retornar verdadeiro, a aplicação identifica que o dispositivo está em root. Portanto, o nosso objetivo é que todas elas retornem false para que consigamos ultrapassar esta validação e consigamos usar a aplicação de forma completamente normal. Vamos aqui às classes do C e vamos ver o que é que ele faz para identificar se estamos em root ou não. Temos aqui todas as funçõezinhas que ele utiliza. Neste caso, está a verificar se o SU existe, está a verificar aqui as test keys e está a fazer outro tipo de verificações. Portanto, todas elas nós vamos ter que tentar retornar como false para conseguirmos ultrapassar esta verificação. E para nós ultrapassar esta verificação, nós vamos utilizar o Frida, que é para controlarmos a memória em tempo real para ultrapassarmos a questão do root. Como conseguimos ver, ele vai ali ao C e executa aquelas três funções. Portanto, vamos abrir aqui outro terminal. Não precisamos de abrir o terminal, podemos ir aqui no mesmo. E vamos dar um Frida-ps-ui para identificarmos todas as funcionalidades. Isto até convém ter aqui o emulador ao lado. Isto aqui podemos fechar para já. É o outro. Vamos ver que se nós executar o Frida diretamente na aplicação, -u-f, e vamos passar aqui o uncrackable, vamos dar um enter, ele vai fechar automaticamente porque vai detectar que nós estamos em root. Caso a aplicação inicie e não apareça logo isto, vocês têm vários comandos que vocês podem utilizar. Por exemplo, o percentagem resume vai retornar o processo de modo suspenso, ou seja, muitas das vezes a aplicação inicia no modo pausado, no modo de pausa, e vocês têm que dar um resumo para ela continuar novamente. E temos várias funcionalidades que nós podemos ver, como por exemplo o Java
ponto versão, Android version, vai-nos dropar qual é que é a versão do Java utilizado, do dispositivo, e como é que nós vamos conseguir ultrapassar estas três informações. Dentro do Frida, nós podemos executar scripts. Esses scripts são escritos em JavaScript, ou seja, nós vamos interagir com estas classes e objetos do Java para conseguirmos ultrapassar as validações. Então, primeiro vamos escrever um script muito básico, simplesmente para dar um olá mundo, para vocês verem como é que se executa scripts através do Frida. Aqui nós podemos dar um Ctrl+C para sairmos, e em vez de estarmos aqui, podemos estar aqui na aplicação e vamos criar aqui uma pasta com scripts. Vamos entrar e vamos criar aqui um script que será o hello. Damos sim e vamos editar aqui o texto. Como é que vocês conseguem executar um script JavaScript no Frida? Vamos utilizar o java.perform. Basicamente, o perform significa que ele vai executar aquele script diretamente na memória do processo que está em execução. Vamos abrir aqui dois parênteses. Isto significa que nós vamos passar uma função e que nós queremos que ele execute o que está dentro destas chavetas. Aqui vamos fechar novamente, ponto e vírgula, e aqui dentro nós vamos colocar o console.log e vamos escrever, por exemplo, please sub hacking Natuga. Damos aqui um ponto e vírgula, vamos guardar aqui a aplicação, vamos aqui aos scripts e vamos executar o nosso script. Primeiro vamos verificar novamente se ele identifica as aplicações, identificou, e agora aqui na altura de nós executar a aplicação, nós vamos passar a flag de L, e aí agora nós podemos executar os nossos scripts. Neste caso é o hello. Ele vai abrir a aplicação e vai executar o nosso script. Neste caso vemos que ele executou, que até escreveu aqui please sub hacking Natuga. Aproveitando esta deixa, queria pedir que passasse nas minhas redes sociais, quer no meu Instagram, quer no meu TikTok, porque é a forma mais fácil de teres de entrar em contato comigo e porque eu posto conteúdo diário sobre tecnologia e hacking. O canal também já tem um servidor Discord onde estás completamente à vontade de entrar e partilhar todo o teu conhecimento e experiência com as outras pessoas. E se este tipo de conteúdo também te interessa, mete já gosto neste vídeo e inscreve-te no canal para estar sempre a par dos próximos vídeos. E agora sim, vamos continuar o processo. Como conseguimos ver, ele executou o nosso script dentro do Frida. Portanto, a partir daqui nós vamos conseguir executar, vamos conseguir controlar o que aquelas funções vão retornar, e dessa forma nós vamos conseguir ultrapassar a questão do root que a aplicação está a fazer. Vamos fechar aqui o nosso Hello World. Este aqui também podemos fechar. E vamos para a nossa pastazinha de scripts. Vamos criar aqui um para Root Identifier. Root Bypass. Aqui JavaScript. Sim. Vamos editar. Vamos fechar isto. E mais uma vez vamos utilizar aqui o java.perform, a função, aqui as chavetas, fecha, aqui ponto e vírgula, e todo o nosso código vai estar dentro desta função. E agora como é que nós conseguimos identificar as funções? Se nós olhar com atenção aqui para o nosso código, nós vemos que a aplicação está a importar este método, que é o svg vantagepoint.ac.ac, exatamente. Ou seja, nós vamos ter que chamar este método, que é este vantage.a.c, que é onde tem todos os códigos que estão a fazer a validação do root, para conseguirmos retornar as funções respectivas. Portanto, aqui no nosso JavaScript vamos colocar uma variável que vai guardar
todos estes objetos, neste caso o VantagePoint.a, ou seja, vai guardar .c, vai guardar o bypass à função A, OB e OC. Neste caso vamos chamar, por exemplo, root check e vamos utilizar o java.use. Isto quer dizer que nós vamos utilizar um método, uma biblioteca que está a ser utilizada. Neste caso o SVG, o VantagePoint.a.c. Fechamos aqui e damos um ponto e vírgula. Basicamente, o que ele vai guardar deste root check é todas aquelas funções que estão dentro do C classe. E agora nós vamos a cada uma delas e vamos retorná-la como false. Como é que nós conseguimos fazer isso? Vamos aqui ao root check.a.implementation igual a function. Vamos abrir aqui a função, vamos fechá-la e aqui dentro vamos colocar o que nós pretendemos, que neste caso é, vamos dar por exemplo um console.log de A do tempo bypass A e vamos dar aqui um return false. O que é que nós estamos a fazer aqui? Como dentro do root check guardou todas aquelas funções que estão no c.class, nós estamos a dizer que queremos interagir com a função A, que neste caso é esta função aqui, e que queremos que ela retorne um false. Só que para nós interagir com essa função, nós temos que utilizar o implementation do Java. E a partir daqui, tudo o que está dentro desta função, que é o console.log.returnFalse, é o que a aplicação vai executar. Neste caso, quando ela for executar o A, vai-nos retornar false. E neste caso, ela não vai conseguir identificar que está dentro de um dispositivo root. O mesmo acontece para as outras funções. Podemos copiar aqui o código. Aqui um Enter. E aqui um outro Enter. Só que aqui em vez de A vamos colocar o B e o outro o C. Ponto C. Aqui podemos dizer que estamos a querer mudar o C e aqui o B. Vamos guardar aqui o nosso script e vamos executar para ver se ele está a funcionar a 100%. Vamos dar aqui um Ctrl C, vamos novamente verificar se ela está em execução, vamos passar aqui o nosso executável, vamos passar o traço L e vamos utilizar o root bypass.javascript e vamos verificar se conseguimos ultrapassar esta primeira etapa. Vamos executá-lo, vemos que aqui já nos apareceu o console.log que conseguiu ultrapassar o A, o B e o C e nós conseguimos entrar na aplicação. Isto significa que nós conseguimos fazer a primeira etapa desta aplicação. A segunda etapa, se nós escrever aqui qualquer palavra, vamos ver que nos aparece a mensagem que não é esta a palavra correta. Vamos utilizar uma para termos sempre termo de comparação. Vamos utilizar, por exemplo, teste. Carregar em Verify e a mensagem dá-nos que é errada. Portanto, não é esta a palavra correta. A primeira etapa da aplicação já está concluída. Vamos passar agora aqui para a segunda. Esta aqui nós podemos deixar já aqui em aberto, ou seja, que é para nós conseguir utilizar sempre esta versão do software em que já tem a primeira parte com o bypass e vamos começar a escrever o script para conseguirmos ultrapassar a segunda parte. Só que nós agora temos que olhar com atenção novamente para a atividade principal, que é aqui onde ele vai verificar se a palavra que nós introduzimos é correta ou é a falsa. Neste caso, ele está a chamar aqui dentro do A, da classe A função A e está a passar uma string, que neste caso é a string que nós estamos a escrever.
E ele vai mandar para essa função e depois vai dizer se essa palavra é verdadeira ou não. Então vamos ver o que é que essa função faz exatamente. Vemos que ela recebe aqui uma variável e está a fazer aqui um parameter equal. Neste caso ele está a comparar se a palavra que o software já vem pré-definido com a palavra correta é igual à palavra que nós digitamos. Se neste caso a palavra que nós digitamos for igual à palavra que já está na aplicação, ele vai retornar verdadeiro e a aplicação vai nos dizer que foi um sucesso e que é o código secreto. Se a palavra que nós introduzimos não for igual à que está na aplicação, ele vai retornar um falso e a aplicação vai nos dizer que não é este o segredo da aplicação. Então o nosso objetivo é fazer que esta função retorne sempre verdadeiro. Isto significa que, independentemente da palavra que nós introduzimos, ela vai ser sempre verdadeira, a condição. Portanto, vamos escrever exatamente o script para isso. Podemos fechar isto aqui. Vamos abrir aqui o script e vamos criar aqui um novo. Podemos pôr como, por exemplo, bypass secret. São muitos esses. Password. JS. Vamos abrir aqui o nosso editor e vamos começar outra vez com o java.perform que equals, abrir aqui, fecha. Vamos criar aqui uma variável que vai guardar o valor daquela função, aquela função toda. Vamos criar aqui um const, ponto, por exemplo, class A, e que vai ser igual ao mesmo que nós utilizamos no script anterior, portanto o use, e vamos passar qual é que é a biblioteca que está a utilizar essa função, que neste caso é o svg.vantage.uncrackable one, que neste caso é esta aqui, é isto tudo. Até podemos copiar para não haver erros de escrita, e dizemos que queremos interagir com a função A. Podemos fechar aqui a nossa função e agora nós vamos executar o return dessa função sempre como verdadeiro. Vamos interagir com a classe A e vamos dizer que a função A, que é a que está a ser executada para dar o return da palavra, vamos utilizar o overload. O que é o overload? Quando a função precisa que nós passemos parâmetros, ou a função necessita de parâmetros para executar, nós utilizamos o overload, quer dizer que nós vamos passar um parâmetro para essa função. Neste caso é vamos utilizar java.lang.string. Neste caso estamos a dizer que vamos passar uma string para dentro dessa função. E vamos utilizar o implementation e vamos chamar uma nova função, que é a função S, que nós estamos a passar a string. Vamos abrir aqui, vamos fechá-la novamente para não esquecer, ponto e vírgula, aqui não precisa de ponto e vírgula, e agora aqui sim, o que é que nós vamos escrever aqui dentro? Vamos dar, por exemplo, um console.log da palavra que nós inserimos na aplicação, para vermos se ela está a ler direitinho, neste caso é o S, e vamos passá-la para string, para aparecer a palavra como apareceu o bypass A do exercício anterior. E agora nós vamos dar aqui um return sempre true à aplicação, ou seja, ele vai pegar na palavra que nós digitamos, vai passar para a função e vai retorná-la sempre como verdadeira. E já temos aqui o nosso script finalizado para conseguirmos fazer esse bypass. Vamos guardá-lo. Vamos ver se ainda temos a aplicação aqui aberta. Está. Vamos testar mais uma vez aqui o verify. Está a dizer que não é a correta. Vamos abrir aqui, por exemplo, mais um CMD, porque nós não podemos fechar o que tem o FRID aberto. Neste caso, onde tem os bypasses. Podemos fechar este, podemos fechar isto.
E agora nós vamos executar outro definido ao mesmo tempo para conseguirmos dar hook a esta função da validação da palavra. Portanto, vamos dar aqui um frida.ps-ui, vai desidentificar. Vamos dar aqui um frida-u-f, vamos copiar aqui o .com, não aqui o uncrackable1, guardar, vamos ultrapassar o -l e vamos passar-lhes o script para executar isto. Neste caso é o bypass password.javascript. Vamos dar um enter e ele vai injetar novamente a função. E deu aqui um erro, portanto ele fechou aqui. Vamos executar o bypass primeiro. Vemos que conseguimos entrar na aplicação. Vamos dar aqui um teste, aqui um verify, não deu, portanto. E agora aqui, em vez de utilizarmos o F, vamos utilizar o N. E neste caso, como é o N, nós vamos ter que passar o nome da função, o nome da aplicação. Neste caso é uncrackable1. Vou dar aqui um PS, aqui em vez de F nós vamos passar o N e vamos passar aqui o nome da função. Vamos dar um enter, vamos deixar aqui mais uma vez, não está a dar a palavra teste, vamos dar aqui um enter e vemos que ele já deu um hook à função. Era isto que estava a dar erro ao bocado, porque nós estamos a passar com um F e ele estava a interagir com o hook que estava a ser feito no bypass anterior. E agora nós vamos testar novamente a palavra teste e vamos ver se funcionou. Vamos dar aqui um verify e deu sucesso, portanto nós conseguimos ultrapassar essa validação e todas as palavras agora que nós digitamos vão ser sempre como verdadeiro e como sucesso e como código correto. Se nós olhar aqui para a consola, vemos a palavra que digitamos. Vamos por exemplo colocar please sub e deu como verdadeiro mais uma vez. Portanto, isto indica que nós conseguimos ultrapassar os dois obstáculos que esta aplicação nos colocou. E desta forma, através da análise do código-fonte da aplicação, entendemos quais é que eram as funções responsáveis por tais validações. Através do Frida e dos scripts do Frida conseguimos interagir com essas funções e retornar sempre o contrário para aquilo que nós precisávamos, e dessa forma conseguimos ultrapassar a identificação do root e conseguimos colocar que qualquer palavra que nós digitamos seja sempre o código correto. E bem, gostaste do conteúdo do vídeo de hoje? Se sim, deixa já o teu like e inscreve-te no canal para estar sempre a par dos próximos vídeos. Até à próxima!